em meio a essa tragédia climática sem precedentes, e a gente está recebendo também vários convidados. Por exemplo, agora a gente vai conversar com o prefeito de Restinga Seca, Paulino Salerno, vai contar justamente qual é a situação na região. Prefeito, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em nos atender nesse momento. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas imagens do município de Restinga Seca, situação impressionante. O município foi severamente impactado pelas fortes chuvas, a cidade ficou realmente debaixo da água. Queria que o senhor nos atualizasse qual é a situação de momento, a água chegou a baixar em alguns pontos e qual é a perspectiva diante dessas informações de novas chuvas no fim de semana? Bom, a gente realmente foi bem impactado aqui na cidade e também em regiões do interior, né? E não só a Restinga, como toda a nossa região central e principalmente a nossa micro-região aqui da Quarta Colônia, que nós chamamos de micro-região da Quarta Colônia de Imigração Italiana, que compreende 9 pequenos municípios próximos a Santa Maria, bem no centro do estado do Rio Grande do Sul. Felizmente aqui na região, aqui no município e na região, as águas já baixaram. Nós ainda temos algumas regiões mais baixas no interior, a comunidade Vila Jacuí, próximo ao Rio Jacuí, no interior daqui a 40 quilômetros da sede da cidade, ainda tem um pouco de água em algumas partes, mas no restante as águas baixaram até rapidamente, no nosso, assim, pelo que a gente imaginou, poderia demorar mais, mas essa é a água que agora está chegando, né, em Porto Alegre, na capital, na região metropolitana e também já na região sul, agora na Lagoa dos Patos, porque todo esse sistema, né, de rios hidrográfico aqui que vem do Rio Jacuí, do Rio Taquari, né, que foram bacias bem atingidas pelo excesso de chuvas, eles chegam em Porto Alegre, no Rio Guaíba e depois na Lagoa dos Patos, né, antes de chegar no oceano. Então, acaba que todo esse sistema hídrico acaba abastecendo, né, esta bacia do Rio Guaíba em Porto Alegre, e é o que nós estamos vendo agora na região metropolitana, essa tragédia sem precedentes na história do Rio Grande do Sul. Aqui no município, os prejuízos são em estradas, em pontes, em algumas residências que nós vamos ter que estão desabrigados, que nós vamos ter que realocar algumas pessoas em algumas residências de risco, próximo à Sanga da Restinga, que é uma sanga que corta parte da cidade. E também, agora, aqueles custos de reabilitação da cidade, né? De limpeza urbana, de recolhimento dos entulhos, de requalificação do calçamento, enfim, daquelas questões que precisam ser trabalhadas, que é o que nós estamos trabalhando, buscando também auxílio da Defesa Civil Nacional, através aí, do apoio da Defesa Civil Nacional, que é importantíssimo, porque ontem, inclusive, tivemos reuniões presenciais, desceram para o Rio Grande do Sul diversos agentes da Defesa Civil Nacional, de outros estados também, que estão nos auxiliando, porque para nós, por exemplo, aqui no município de Restinga, é uma questão completamente nova. Em outras enchentes ou até em outros períodos de estiagem, a gente sempre trabalhou com o auxílio humanitário, com o pedido de auxílio humanitário e com algum recurso para a recomposição de uma ponte, de uma estrada, que era uma coisa menor. Mas hoje são números maiores, são outras dimensões e que realmente nós precisamos ter esse apoio técnico também para poder a nossa equipe ter condições de habilitar os projetos junto à Defesa Civil Nacional e poder ter alguns recursos que vão ser importantes para a gente poder recompor aí as nossas cidades. Paulo Salerno, prefeito de Restinga Seca, trazendo as atualizações e a situação de momento nesse município que foi muito impactado pelas chuvas e tempestades que atingem o Rio Grande do Sul. Prefeito, eu peço licença, vou chamar os nossos comentaristas, farão perguntas a você, começando pelo delegado Palumbo. Sua vez, delegado. Prefeito Paulo, uma boa noite dentro do possível. Eu gostaria de saber do senhor o que o governo federal poderia fazer e não está fazendo, ou se ele está realmente ajudando as pessoas.
Olha, nós tivemos aqui uma atuação de helicópteros, por exemplo, para levar alguns pacientes do hospital, grávidas que estavam naquele momento necessitando de remoção, porque eram partos de risco logo no início, né? A região aqui depois teve também muitos resgates aéreos num primeiro momento. E agora a gente teve aí esses recursos que estão vindo do fundo a fundo, que são pequenos ainda, mas que já nos dão uma segurança para seguir com o trabalho de contratação de máquinas, de poder trabalhar nesse sentido, além, claro, da ajuda humanitária que alguns municípios estão acessando, outros não, como é o nosso caso, nós não estamos acessando o recurso de ajuda humanitária do governo federal, porque a gente está recebendo muita doação, né? Hoje nós recebemos uma carreta de mantimentos de Lages, vamos receber outra lá de São Bernardo do Campo, então tem muita coisa vindo para cidades que estão sendo muito importantes, que é o sentimento de solidariedade, né, de todo o país, a gente viu isso em todo o Brasil. E agora, como eu disse, a gente está trabalhando aí para poder apresentar os projetos técnicos, que tem algumas coisas que são um pouco burocráticas, embora reduzida alguma burocracia em relação aos recursos da Defesa Civil Nacional, e esperamos poder ser atendidos de maneira célere. Como eu disse, ontem a gente teve reuniões aqui com a Defesa Civil Nacional, eles reuniram aqui em Santa Maria, reuniram em Cachoeira do Sul, reuniram em Sobradinho, para que as nossas equipes técnicas também tirem dúvidas, porque, como eu disse, essa é uma tragédia que para nós aqui, na nossa região principalmente, é sem precedentes. E a gente espera poder ter condições de poder acessar outros recursos. Agora, por exemplo, a gente tem uma perspectiva de que, quem sabe, o governo possa, logo aí na frente, também liberar recursos para os municípios com menos de 50 mil habitantes do Minha Casa Minha Vida, que é um recurso que a gente precisa acessar para poder fazer habitação para pessoas que estão hoje em algumas situações de risco e que precisam, de repente, ser realocadas, enfim, que a gente tem também essas questões, porque há muito tempo a gente não consegue acessar recursos para fazer no faixa 1, né, novos investimentos. Então, são algumas questões que a gente está levando aí à frente. Nós encaminhamos também aqui alguns prefeitos do MDB do Rio Grande do Sul ao Baleia Rossi, que é presidente do partido e deputado federal, um pedido para que a gente possa ter a questão da desoneração da folha, né? Que houve um acordo, mas os municípios estão fora, que a gente consiga estar na desoneração como nós brigamos em outro momento, que seria importante também, além de poder ter outras condições de acesso a recursos. Pergunta agora do Roberto Mota. Prefeito, o que mais preocupa o senhor nesse momento? Olha, o que mais nos preocupa nesse momento é a quantidade de chuvas que a gente tem preocupação que pode acontecer nesse final de semana, que tem uma perspectiva aí de em torno de 300 milímetros. Hoje deve ter chovido em torno de 50 milímetros, 40, 50 milímetros, não tenho agora bem preciso, mas uma chuva mais calma, então a gente não está tendo problemas, mas nós temos aqui na região algumas encostas, em alguns municípios que foram encostas que nunca haviam dado problema, deslizamentos aí que nós não tínhamos. A nossa região era uma região que é muito difícil se ouvir falar em deslizamento, enfim, mas a gente está no início da Serra Geral do estado, né? Então, se houver um excesso de chuvas, podem haver outros deslizamentos nesse sentido. E a nossa preocupação grande agora é em poder, primeiro, atender todo mundo, né? Hoje nós começamos, por exemplo, no interior do município aí, a enterrar animais, né, que estão lá em estado de putrefação. Começamos a atender lá na comunidade de Jacuí algumas limpezas, enfim, para poder realocar e recolocar todo mundo dentro de casa. Mas para nós aqui, o que mais nos tranquiliza é que a gente conseguiu agir a tempo e fazer com que as pessoas entendessem, né, principalmente nessas áreas mais baixas, que era importante preservar suas vidas. Nós não tivemos nenhuma perda de vidas no município e a nossa Defesa Civil, a nossa equipe, voluntários com barcos, corpo de bombeiros, enfim, todo mundo trabalhou e a gente determinou, né? Eu dizia para o chefe da Defesa Civil que foi para o interior com barco, eu disse, é determinação do prefeito que as pessoas têm que sair. Senão nós vamos lá com a polícia, nós vamos com o corpo de bombeiros e vamos retirar todo mundo. E hoje as pessoas que naquele momento tinham um certo receio, nos agradecem porque a gente conseguiu agir na hora certa e fazer com que as pessoas saíssem aí com água ainda no joelho, com água nas pernas, porque depois viram o volume e a altura que a água chegou.
situação de Restinga Seca. Estamos conversando com o prefeito. Agora a próxima pergunta, Cristiano Beraldo, por favor, para fechar. Prefeito, no mês de setembro de 2023, o estado do Rio Grande do Sul passou por um trauma já bastante grave em lidar com chuvas excessivas que causaram enchentes em mais de 100 municípios. Eu queria saber do senhor se houve, por parte do governo estadual e do governo federal, algum tipo de iniciativa depois desses eventos para discutir medidas preventivas, ações que pudessem melhorar a condição das cidades em lidar com esse tipo de situação e mesmo ajuda para a compra de equipamentos que, eventualmente, em casos de enchente, pudessem ser importantes, como jet skis, barcos e etc. A gente, naquela enchente de setembro, a nossa região não foi tão impactada. A gente, assistiu e ajudou lá a região. Algumas coisas avançaram, por exemplo, o governo do estado melhorou muito essa questão da comunicação e o próprio governador entrou em campo em vários momentos desde então para dizer e para alertar, e melhorou muito essa questão dos meteorologistas, da sala de situação, de crise, os comunicados que hoje a gente recebe diariamente sobre a situação no estado, porque naquele momento houveram chuvas, mas nós seguimos com chuvas constantes, Nós estamos passando, tanto que nós tivemos uma janela de plantio de arroz, de soja aqui na nossa região, por exemplo, muito pequena, A gente até está tendo muitas perdas porque algumas lavouras demoraram para ser plantadas e estariam agora em plena colheita, onde o pessoal conseguiu colher, enfim. Então, neste sentido, principalmente na prevenção efetiva com melhorias e investimentos nesse sentido de meteorologistas, de avisos, de disparar mensagens, de e-mails diariamente para os prefeitos, a própria Defesa Civil mais preparada, isso melhorou bastante. Investimentos ainda eu não sei te precisar em relação a essas questões de compras efetivas de mais equipamentos. A gente viu investimentos ainda no ano passado, o governo comprou helicóptero para Corpo de Bombeiros, investiu em algumas outras coisas e vai, pelo que eu sei, investir mais ainda agora pelos contatos que a gente teve, porque nós temos um pelotão. Restinga é um dos municípios que tem um pelotão que atende outros 10 municípios aqui de Corpo de Bombeiros, Então, que não é o Corpo de Bombeiros não tem uma estrutura tão grande no estado, ele é uma estrutura menor, por exemplo, do que a Brigada Militar, que está presente em todos os municípios. Então, são mais ainda quartéis regionais e muitos hoje também municípios trabalhando junto com associações de bombeiros voluntários, isso tem muito também no Rio Grande do Sul. Então, nesse sentido, o governo investiu bastante. Por parte do governo federal, a gente viu aí a questão do PAC, abrir possibilidades de projetos para contenções, para encostas, áreas de risco, mas agora que a gente viu a liberação efetiva aí desses recursos. Então ainda tem, eu acho que o governo agora, depois desse desastre sem precedentes, realmente vai ter que olhar muito bem, porque a gente tem muita coisa para fazer, mas o impacto, alguns analisam como uma questão cíclica, A última enchente desta proporção foi em 1941, há 80 anos atrás, Então a gente tem agora novamente uma coisa desse tamanho, porque todo mundo sempre dizia, na enchente de 41 aqui foi água, em tal lugar foi água, em tal lugar, e agora todo mundo está dizendo, não, os mais antigos principalmente, que conheciam quem falava sobre a enchente de 41 ou até viveram ainda lá naquele período, hoje dizem que não, que realmente essa superou todas as marcas e todos os números aqui no estado do Rio Grande do Sul. Paulo Salerno, prefeito de Restinga Seca, conversando com a gente ao vivo aqui na Jovem Pan News. Prefeito, boa sorte ao senhor, a toda a população da cidade de Restinga Seca. Fiquem em segurança e boa sorte nesse trabalho de reconstrução. Voltaremos a conversar em uma próxima oportunidade. Obrigado aí pela oportunidade e a gente espera poder ter força e união de todos para poder reconstruir o nosso estado, porque a gente ainda tem muito pela frente, principalmente essa região agora metropolitana, e a região sul ainda do estado que está sofrendo com a chegada dessas águas nesse momento. Então a gente vai ter que ter muita força e união para poder passar por tudo isso. Muito obrigado.
Sem dúvida alguma. Muito obrigado, boa sorte e fiquem em segurança.